nós muitas vezes vamos nos colocar na presença de Deus dessa forma, com esse desejo, com essa busca, com aquela determinação de aumentar a nossa fé, de fortalecer a nossa fé, de fortalecer nossa esperança. E outras vezes vamos nos colocar na presença de Deus assim meio que desanimados, um pouco tristes, algo que vem assim de encontro ao nosso pensar, às nossas lembranças, que muitas vezes faz com que a graça não flua, porque nós estamos esperando sempre algo mais. Esperar algo mais faz parte, falamos isso no começo, sempre esperamos. Sempre esperamos. E muitas vezes, esperando o algo mais, quando a gente acha que a gente está distante de Deus, quando a gente acha que Deus está distante da gente, quando nós achamos que perdemos a intimidade com Deus, nós temos o nosso refúgio. Nós temos uma pessoa que muito nos ajuda, que muito intercede por nós. Aliás, faz parte do nosso dia a dia. É um desafio grande, porque entender a didática, entender a forma de Deus trabalhar, a ação dele conosco, na nossa vida, requer muito, mas muito mesmo, da nossa fé, do nosso entendimento e da ação do Espírito Santo na nossa aceitação. Porque é preciso ter aceitação para aceitar como Deus age na nossa vida. Isso, os doutores da lei, os chefes, aqueles que pediram para crucificar Jesus não tiveram. Porque quando Isaías profetizou a vinda de Jesus, lá no capítulo 7, versos 14 seguinte, ele disse que e uma virgem conceberia e daria luz a um menino, e ele se tornaria um rei e governaria com cetro de ferro. E aí, eles olharam, aquele povo da época de Jesus, eles olharam o menino, rei, que viria para governar, que viria para transformar. Eles olharam apenas o menino, eles esqueceram de olhar por onde o menino viria, a virgem. Eles esqueceram de olhar o canal que Deus usaria para que o menino viesse. Porque Deus precisa trabalhar a perfeição, e na perfeição dele, Ele sabe da nossa fraqueza. Então, quando Jesus veio e se apresentou, quando Jesus veio e aconteceu a epifania, ele se apresentou, quando ele começou ali no milagre, nas bodas de Caná, quando ele transformou a água em vinho, porque a mãe dele olhou para ele e falou, vai lá e faz. Se vira. E aí ele começou a se apresentar, ele começou a amar, a curar, ele começou o ministério dele. E muitos diziam que ele era o Filho de Deus. E muitos o apresentavam como o Filho de Deus. Aquele povo não aceitou. Anás, Caifás, os fariseus, os chefes, os doutores da lei, eles não aceitaram. Por quê? Porque o Filho de Deus era um rei. Ele viria para governar com cetro de ferro. Ele então deveria vir em berço de ouro. E aí a pergunta que parava entre eles era, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Como é que o Filho de Deus vai nascer numa cidadezinha? Vai nascer numa cidadezinha pobrezinho? Como? Não tem como. Então eles começaram a questionar como Deus ia agir. E muitas vezes eu e você fazemos isso. Nós questionamos como Deus quer agir na nossa vida. Senhor, eu desejo isso. E Deus vai realizar e a gente fala, não, mas não é dessa forma que eu quero. Isso não vale. Quando eu fui ajudar a pregar um encontro em Rondonópolis em agosto de 2008, eu fui no dia 3 de agosto e quando eu retornei, no dia 5, à noite, lá naquele encontro, durante a missa, o sacerdote, o padre João Paulo, ele profetizou na vida de um jovem ali, que estava procurando trabalho, que estava precisando muito de trabalho. Ele profetizou na vida desse jovem. E aí,
eu estava lá na hora, e aí uma amiga minha, uma irmã que estava do lado, colocou a mão no meu irmão e falou, meu irmão, é para você essa promessa. E eu falei, amém, eu tomo posse. No dia 5 à noite, deu num domingo, eu cheguei, eu morava com a minha irmã, e eu cheguei e ela falou assim, olha, o Zé Milton, o Coca, todo mundo conhece por Coca. O Zé Milton esteve aqui e falou que tem uma vaga lá na empresa, se você não quer ir trabalhar com ele lá. E ele sabe que você está precisando de trabalho. Eu falei, amém, eu vou lá. E aí no outro dia eu já peguei a mala, coloquei as minhas coisas tudo, que já sabia que era para trabalhar em fazenda, já organizei tudo. E fui lá no escritório da empresa, e cheguei lá, ele estava lá, eu falei, meu amigo, a minha irmã me deu um recado, falou que era para vir para cá, que eu vou trabalhar com você. Lá na fazenda. Ele deu uma risadinha e falou, não, quero conversar com você sobre a vaga lá, te explicar o que é, e se você quiser, aí a gente vai alinhar. Aí ele foi me explicar o que era e tal. E eu fiquei realmente um pouco frustrado. Porque assim, a função que eu ia exercer não era realmente a que eu queria. Não era a que eu queria. Mas eu lembrei do que o padre falou. Deus tem uma promessa para você e Ele vai te arrumar um emprego. Agora, como é e como Ele vai trabalhar, deixa Ele trabalhar. Aí eu lembrei e falei, não, mas é isso mesmo, vamos, beleza. Aí ele me explicou o que era e tal. E eu vim. No dia 6 eu cheguei aqui na fazenda. Olhei para um lado e para o outro, falei, meu Deus do céu, misericórdia, me acorde. Será que é isso aqui mesmo? E eu lembrava da promessa do padre. Falei, é isso mesmo, vamos firme. Comecei no dia 6 de agosto de 2008, no dia 15 de setembro. Estava ali naquela algodoeira, no salão de fardo, levando fardinho para lá e para cá, e o mesmo coordenador, José Milton, chegou, vulgo Coca, bateu no meu ombro e falou, Marciano, o rapaz lá da balança se desligou, arrumou uma outra vaga, se desligou, e nós estamos dando um rapaz lá, você não quer dar uma força para nós lá? Falei, vô, que dia que eu começo? Ele falou, agora. Falei, crê em Deus Pai. Agora? Ele é agora. Falei, mas quem vai ficar aqui no meu lugar? Ele falou, não, já arrumei uma pessoa para ficar aqui no seu lugar. Aí eu vou lá, estou te esperando lá para te mostrar o serviço. E vim. No dia 15 de setembro aconteceu isso. De lá para cá estou eu aqui, pregando. Foi uma trajetória, e tanto. Já passei por várias fazendas do grupo, já trabalhei em outras empresas, voltei, mas enfim, estou aqui. Eu estou aqui hoje porque eu acreditei naquela promessa do Padre. Talvez você deixou hoje de estar no lugar que você deveria estar, ou de ter a graça que você poderia ganhar de Deus, porque você não acreditou naquela promessa que um dia falaram para você. Foi isso que os fariseus fizeram. Isaías deu uma promessa, e eles não acreditaram, porque a promessa tinha que ser do jeito deles, e eles não acreditaram. Eles não acreditaram na promessa. E aí, não acreditando na promessa, eles deixaram de acolher Jesus. Por quê? Porque Jesus era só um carpinteiro, filho da Maria e filho do José. Filho de Maria e filho de José. E a palavra de hoje vai falar para nós sobre essa promessa. Porque o profeta Isaías, 700 anos antes, havia profetizado que a virgem conceberia e daria luz ao menino e ele seria um rei, um profeta. Pela ação do Espírito Santo, falou. E aí o que aconteceu? Muitos anos depois, no 6º mês de gestação de uma mulher chamada Isabel, no 6º mês da gestação dela, a palavra de Deus está nos dizendo: o anjo Gabriel foi enviado a Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Quem foi enviado? O anjo de Deus. Veja, para os fariseus, o que valia era a palavra do profeta, do homem iluminado por Deus. E aqui, quem veio falar do nascimento do rei não foi um profeta. Deus não mandou o recado. Ele veio propriamente. O anjo de Deus foi enviado a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi.
O nome da virgem era Maria. O nome da virgem era Maria. Como é que era o nome da virgem? Maria. Ai, amém. Ô, Senhor, obrigado. Maria. Entrando o anjo, disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar o que significaria semelhante saudação. Por que ela se perturbou com essas palavras? Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Esse termo ave, essa interjeição, é uma forma de tratamento. Na época dos romanos, era até uma forma de se referir ao imperador, Ave César. Ave César. Né? Era uma forma de se referir. Então o anjo estava tratando ela com a dignidade que ela merecia. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E ela não se perturbou porque ela não sabia o que significava. Ela se perturbou justamente porque sabia o que significava. Quem sou eu para que alguém chegue até mim e diga ave cheia de graça? Mas Maria guardava tudo no coração. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhes dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E Maria, hein? Olha o que Maria perguntou para o anjo. Como se dará isso? Pois eu não conheço o homem. Como se dará isso? Pois eu não conheço o homem. Será que teria Maria duvidado do anjo? Perguntando assim? Não, ela não duvidou. Pelo contrário, ela fez aquilo que muitos de nós precisamos fazer. Porque Maria teve a sua natureza humana. E como natureza humana, muito ela pensou, muito ela duvidou, muito ela questionou, mas tudo ela apresentava a Deus em oração. Por várias vezes vamos encontrar na palavra que Maria guardava tudo no seu coração. O que ela pediu para Deus? O discernimento. Por quê? Porque alguns versículos atrás, no versículo 18, o mesmo anjo tinha aparecido para Zacarias, o esposo da Isabel, que é prima de Maria. Ele apareceu para o Zacarias, quando ele estava dentro do templo, e falou que ele ia ser pai. Que ele e a esposa dele iriam conceber e dar à luz a um filho. Bom, qual é a diferença? Maria não era casada, ela não conhecia homem algum, correto? Zacarias era casado, e ele tinha uma esposa, e a esposa dele era Isabel, certo? Se ele era casado, tinha uma esposa, eles poderiam ter um filho, correto? Sim ou não? Pois é, mas qual que é a diferença? O que o Zacarias disse para o anjo? O que ele disse para o anjo? Zacarias perguntou ao anjo: "Donde tereis certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher é de idade avançada." Olha a diferença da pergunta. Maria perguntou: como se dará isso? Ela queria saber o meio para que ela discernisse corretamente e aceitasse. Como se dará isso? E Zacarias perguntou: "Donde terei a certeza disso?" Até com uma certa empáfia. Porque eu já sou velho e a minha mulher é de idade avançada. Mas como assim? Homem e mulher, se você é velho ou não, nada é impossível para Deus. E aí o que aconteceu com Zacarias? Deus ficou muito chateado com ele. Zacarias ficou todo o período da gestação sem falar. Ficou mudo. Porque o anjo falou para ele: "Eu sou o Gabriel e assisto diante de Deus. Eu fui enviado para te falar e trazer esta feliz nova. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia que estas coisas acontecerem." E ele ficou mudo, ele não conseguiu falar. Enquanto a criança não nasceu, em média o quê? 8 a 9 meses, né? Depende. E ele ficou mudo, sem falar. Como um puxão de orelha. Porque muitas vezes nós duvidamos da graça, como aqueles fariseus duvidaram da graça porque foi o profeta Isaías que falou e era um rei. Então tem que ser um rei, eles duvidaram.
Porque o Zacarias duvidou da graça, porque o Moisés lá em Números também duvidou da graça, quando ele bateu na pedra e era para bater uma vez e ele bateu 2 vezes, Deus puxou a orelha dele e falou, você não vai entrar na terra prometida. Às vezes duvidar de Deus é muito ruim. Maria não duvidou, ela só pediu discernimento. Como se dará isso? Porque eu não conheço homem algum. Então, o que o anjo falou? O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, e por isso o ente querido que vai nascer de ti... um detalhe. Maria só perguntou, como se dará isso? Porque ela queria saber como ela ia obedecer a Deus. Mas interessante que no versículo 32, o anjo diz para ela, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Olha as características que o anjo está falando. Ele vai ser grande, vai ser chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus vai lhe dar o trono do seu pai e ele reinará eternamente na sua casa. Ela nem deu atenção para isso. Maria nos ensina muito a humildade. Ela nem deu atenção para o anjo ter falado que o filho dela vai ser um rei, e vai ter isso, e vai ter glórias, e vai ter o trono, e vai reinar eternamente. Ela só queria saber o seguinte, como é que eu vou obedecer a Deus? Se vem glória ou não vem, é a vontade de Deus. Como é que eu vou obedecer? E o anjo foi e falou para ela, o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso o ente santo que vai nascer de ti será chamado Filho de Deus. Filho de Deus. Ele insistiu, não insistiu? Primeiro ele falou que o menino seria um rei, e que seria filho do Altíssimo, e que teria o trono e tal, e ela só perguntou, como é que se dará isso? Ou seja, como é que eu obedeço a Deus? Como eu vou obedecer a Deus? E aí o que o anjo falou? Que o Espírito Santo ia envolver, e ele continuou. E o anjo continuou. Por isso o ente santo que vai nascer de ti será chamado de novo Filho de Deus, e será chamado Filho de Deus. Aí o que o anjo fez? Ele deu uma dica para ela. Ele deu uma dica não, ele jogou no ar. Ele jogou no ar. O que ele falou para ela? Versículo 36. Também Isabel, a tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice. Quem é Isabel? A esposa do Zacarias, o cara que nós falamos agora, que duvidou de Deus. A esposa dele. O anjo falou para ela. Porque primeiro ele foi falar com o Zacarias, depois ele foi lá e falou com Maria. E ele falou, até também Isabel, a tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, já está no 6º mês. Aquela que era tida como estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Lembra que eu falei? Deus move céus e terras por aquilo que eu e você não conseguimos, que é impossível para nós. Mas Deus não vai querer mover uma palha se eu e você conseguimos fazer. Nós temos que cooperar com Deus. Maria nos ensina isso, ela cooperou com Deus. Ela cooperou com Deus. E por quê? E como ela selou essa cooperação? Esse contrato, esse pacto de salvação que fez com que eu e você estivéssemos aqui hoje. O que ela disse para o anjo? O que ela respondeu para o anjo? Versículo 38. E Maria disse, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Primeiro Maria pediu discernimento. E quando o anjo falou para ela como se daria, ela não importou com a glória. Ela só quis fazer a vontade de Deus. E o que ela falou? Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E é muito difícil para mim e para você falar um sim como Maria diz. Nós que estamos no mês de outubro, que celebramos Maria como a padroeira, a mãe do nosso país. Aquela que intercede por nós. É muito difícil imitá-la. Porque Maria se dissolveu a humanidade dela para que o divino, para que a graça de Deus acontecesse. Tanto que Maria tem um psicológico que, me perdoe as mamães que estão aqui. Sei que tem muitas mamães aqui, mas Maria teve um psicológico que acho que vocês não teriam. Porque o que o anjo disse para Maria? Que o filho dela seria um rei, correto? Que ele seria o filho do Altíssimo. Verdade ou não é? Está aqui na palavra. Ele será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará eternamente na casa de Jacó. Quando se fala na casa de Jacó, Maria entende. Jacó, aquele que se tornou Israel, Israel, o povo de Deus eleito. Reinará eternamente sobre o povo de Israel, sobre a descendência de Jacó, sobre você. Ele vem reinar. Ele seria um rei, correto? E o que aconteceu com Maria algum tempo depois? No nascimento de Jesus Cristo. Depois que ela apresenta no templo. Quando vem
os 3 reis magos para trazer presentes para Jesus. Eles passam pelo palácio do rei Herodes, e Herodes fala para os reis ir lá adorar, depois avisar para ele onde está o menino, para que ele possa adorar. Na realidade, ele queria o quê? Matar a criança. Então ele começa uma matança de crianças até 2 anos. Todos os meninos até 2 anos deveriam morrer. O que Maria faz? Pega a criança e vai para junta ela, José, ela no lombinho lá, com a criança, e vai para o Egito. Imagina Maria no caminho para o Egito, correndo do rei, fugindo do rei, porque queriam matar Jesus. Imagina Maria lembrando das palavras do anjo. Ele será filho do Altíssimo? Será chamado filho do Altíssimo? É um rei? Como assim? Por que eu estou fugindo? Por que eu estou correndo se o meu filho é filho de Deus? Imagina o psicológico dela. Ela poderia muito bem ter questionado Deus. Esculhambado. Ela podia ter ido no ratinho, sabe, denunciado no Cidade Alerta. Pau quebrava. Ela podia, ela tinha o direito. Mas ela não fez isso. Ela continuou acreditando. Ela continuou crendo. E ela continuou nos ensinando a acreditar sempre. Acreditar sempre. Você veio aqui hoje porque você também quer, como ela, acreditar sempre. Sempre, sempre. E Maria continuou a vida toda acompanhando Jesus, vendo as dificuldades. Por quê? Porque o filho dela, Jesus Cristo, que teve a sua vida destinada para a nossa salvação, à morte, passou por momentos, um atrás do outro, de dificuldades. Passou por momentos, um atrás do outro, de sofrimento. E Maria acompanhava. Eu acho que Maria perguntava em que momento da vida realmente vai se concretizar aquilo que o anjo falou. Em que momento eu vou ver o meu filho no trono, rei? Em que momento eu vou ver o meu filho governando com o cetro de ferro, como filho do Altíssimo? Em que momento? Talvez você já se perguntou como Maria, em que momento da minha vida eu vou ver a graça de Deus acontecer? Em que momento da minha vida eu vou ver realmente a promessa de Deus acontecer na minha vida? Por quê? Porque eu vou no grupo de oração, porque eu vou à missa, ou eu vou ao culto lá na minha igreja, e o meu padre, ou o meu pastor, ou mesmo eu vou ler a Bíblia, e está lá uma promessa de Deus para mim hoje, tem uma promessa de Deus para você, Deus vai te abençoar assim, Deus vai fazer isso e aquilo, e nada acontece. Em que momento eu vou ver? E Maria vem nos ensinar. Não é assim. Não é colocando o carro na frente dos bois que as coisas vão acontecer. Durante a nossa vida inteira, a gente muitas e muitas vezes quer colocar o carro na frente dos bois quando Deus quer realizar a graça. A nossa vida inteira. Quantas e quantas vezes eu fiz isso? Quantas e quantas vezes Deus quis realizar uma graça na minha vida, uma bênção na minha vida, e eu não segui o exemplo de Maria, não acalmei o meu coração, não esperei o momento certo. Eu quis ir lá e fazer do meu jeito, eu quis ir lá e dizer para Deus, é do meu jeito, é da minha forma, é no dia que eu quero, é na hora que eu quero, é do meu jeito. Maria teve que esperar muito, porque Jesus viveu seus 30 anos, a partir dos 30 anos ele começou a falar do amor de Deus, começou a pregar o Evangelho. E aí que o pau quebrou. Você quer ver alguma coisa acontecer com você, as pessoas te criticam, abra a boca e fale uma verdade. É só você falar a verdade que o pau quebra para o seu lado. Por quê? Porque nós não estamos acostumados a ouvir verdades. Nós não estamos acostumados a ouvir aquilo que muitas vezes vai contra o nosso pensamento. Nós não estamos acostumados. É por isso que Maria guardava tudo no coração dela. Porque se ela fosse abrir a boca para falar, eu tenho certeza que ela ia falar muitas verdades. E aí o filho dela falou por ela, mas eu tenho certeza que ela passou a vida toda protegendo, amando Jesus e passando por muitos perrengues e não deixou de acreditar, como eu muitas vezes deixei. Muitas e muitas vezes eu questionei Deus, Senhor, mas não é possível. Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Eu tenho certeza que você já questionou. O problema é que nós não vamos nas referências, não vamos nos nossos exemplos. A gente muitas vezes prefere acreditar na palavra do profeta, só do profeta, sem interpretar a palavra do profeta. Eu não estou aqui desmerecendo o profeta Isaías, que é um grande profeta, que eu amo de paixão. Não estou aqui desmerecendo, mas a gente muitas vezes prefere acreditar na palavra do profeta sem interpretar do que acreditar em Deus que vem e fala Ele mesmo. O anjo veio falar e mesmo assim
Aquele povo não acreditou, não aceitou. Não, esse não é Jesus, esse não é o Salvador. Não tem como. É um rei, tem que ser outra pessoa. Manda matar, crucifica. E a gente vai crucificando os nossos sonhos, crucificando os planos de Deus para nós. A gente vai destruindo os planos que Deus tem para nós. A gente vai acabando com o projeto de Deus para a nossa vida, porque nós queremos o nosso projeto. A gente acha que Deus está nos santificando, porque a gente está pensando legal, é assim que eu quero, é desse jeito, vai ser assim, vai ser tal dia, vai ser tal hora, vai ser desse jeito. E a gente acaba dando com os burros na água. Hoje, meu irmão, hoje, minha irmã, eu quero convidar você, nós que somos cristãos, e em especial, nós que estamos aqui somos católicos, neste mês de outubro, em que celebramos a padroeira do nosso país, eu quero fazer esse pedido para você. Aprenda a seguir o exemplo de Maria. Aprenda a seguir o exemplo da mãe de Jesus. Não tem como. Nunca, 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 nunca. Maria nunca vai ser uma mulher qualquer. Nunca. 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 Imagina Maria pedindo alguma coisa para Jesus e ele agindo com rispidez ou negando. Maria nunca vai ser uma mulher qualquer. E ela sempre foi um modelo, sempre vai ser um modelo a ser seguido. E ela está no céu, sim. Queira eu acreditar, acredite eu ou não, ela está no céu. Acredite eu ou não, ela foi elevada. Ela foi. Se há alguém que eu amo nessa vida e que eu quero, que eu realmente quero bem, quero santidade, quero abraçar, quero beijar. Se há alguém nessa vida que eu amo, é a minha mãe. Hoje ela não está aqui no Mato Grosso. Ela está distante de mim. Mas é pela necessidade. Tive que vir trabalhar, tive que vir constituir família, tive que vivenciar minha vida aqui. E talvez até por missão, porque se eu estivesse lá com ela, talvez eu estaria amando as pessoas lá, mas vocês não estariam ouvindo eu aqui agora. Desculpa. Talvez vocês não estariam ouvindo Deus aqui agora, porque eu quero acreditar que o que Deus está falando no seu coração, o que está caindo no seu coração é de Deus. Se não for, eu canto. Senhor, ensina-me a ser misericórdia, e se eu me exaltar, me tira tudo. Me tira tudo. Porque Maria sempre foi, sempre será um modelo, e ela é sim nossa intercessora. E ela é sim a sua mãe. Não precisa, se você não quiser, não tem problema. Ela não vai ficar chateada, não. Você vai encontrar com ela no céu. Para você olhar para ela, pedir desculpas, pedir perdão, abraçar, beijar, amar, fique à vontade. Mas ela é. E ela é o modelo, o exemplo de cristã, o modelo de mãe, aquela que nos acolhe, aquela que nos ampara, aquela que transforma a nossa vida, é aquela que intercede. É aquela que intercede por nós. É aquela que intercede mesmo. Ela intercede. Eu quero convidar você, colocando a mão no seu coração, colocando a mão no seu coração, trazer ao seu pensamento a figura de Maria como mãe. Talvez você possa trazer a figura de Maria, e muitas vezes eu me lembro que quando a gente fazia dinâmicas no grupo de jovem, quando a gente ia nos retiros, muitas vezes a pessoa que conduzia um momento de oração, ela dizia da mesma forma, e era interessante. Você pode trazer a imagem, a presença de Maria no seu pensamento, para que você tenha essa liberdade de conversar com ela da melhor forma que você quiser. Talvez tenha uma das consagrações dela, uma das imagens dela que você goste. Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora das Graças, a Virgem do Silêncio, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, independente. Todas as Nossas Senhoras são a mesma Mãe de Deus. Ou você pode trazer a imagem da sua mãe, como a figura de Maria. E quantas vezes eu chorei e vi tantos jovens chorarem porque traziam a imagem da mãe. Traziam a imagem da mãe como a figura de Maria, que é a representação maior. E eu quero convidar você a, nessa noite, de forma especial, se apresentar para ela e pedir para ela essa graça. Dizer para ela, mãe, me ajuda a ser mais íntimo. Eu que tenho muita dificuldade. Às vezes eu tenho dificuldade até de falar com o seu filho, quanto mais com a senhora. Me ajuda, mãe. Me ajuda a ser mais íntimo do seu amor. Me ajuda a aceitar e acreditar que a senhora intercede por mim. Sem reservas e sem pedir nada em troca, a senhora intercede por mim, como mãe que é.
a figura materna de Deus. Eu sei, mãe, que na Senhora o meu humano, a nossa natureza humana vai ao encontro de Deus e Deus nos acolhe. Como no seu Filho Jesus, a natureza divina de Deus vem ao nosso encontro e Deus nos acolhe. Por isso eu te peço, mãe, nos meus momentos de dificuldade, me ajuda a entender que a Senhora está comigo e que a Senhora intercede por mim. Tantas e tantas vezes eu quis estar no colo da minha mãe e eu sei que a minha mãe está distante, então concede-me o seu colo e me acalenta no seu colo quando eu precisar de um colo. Me acolhe, mãezinha, da mesma forma que a minha mãe tantas vezes me acolheu quando cantava para mim, mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que eu quero te amar. E eu não entendia a mãezinha do céu, mas hoje eu entendo. Me acolhe, mãezinha, e me ajuda a entender que com a sua intercessão e com a sua graça, eu consigo alcançar, eu consigo entender, eu consigo me aproximar e ser mais íntimo do seu filho, que é a sua vontade. O que a Senhora quer é a única ordem que a Senhora me dá na Bíblia. Faça tudo o que Jesus mandar. Em momento algum a Senhora quis se exaltar ou quis a glória para ti. Me ajuda. Me ajuda a entender esse exemplo. Me ajuda a me fortalecer nesse exemplo. Mãe, mãezinha do céu. Mãezinha do céu, me ajuda. Com a mão no seu coração. Se coloque na presença de Maria. Derrubou o Rei Jesus, só um coração de mãe, pra tamanha dor. Como é difícil ser fiel e carregar a minha cruz, mesmo fraca, ferida, teu olhar me mostra o amor. Caminhaste até o Calvário com teu filho. Te convido a caminhar também comigo. Ó Mãe, levanta-me do chão. Acolhe-me em teus braços e intercede pelas lutas do meu coração. Ó Mãe, carrega-me em teu colo, educa-me como educaste o Cristo, para que eu possa entender que o Calvário me